Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão no dia com vocês. Uma palavra que eu espero que possa fortalecer a sua fé e dar testemunho de tudo que Deus tem feito na sua vida. Vou ler para vocês Atos 22, do versículo 3 ao versículo 13, que diz assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disso são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco. E fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que respondeu: Eu sou Jesus do Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e chegando perto de mim disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Irmão, essa passagem é um relato de Paulo, no qual ele se repete diversas vezes ao longo do livro de Atos. Aqui Paulo está falando diante de uma multidão de judeus, judeus que queriam matar Paulo, que queriam a cabeça dele. E aqui é interessante que essa passagem nos traz um ensinamento muito poderoso de como Deus ele pode transformar o nosso passado, ao ponto do nosso passado ele servir de testemunho. Porque Paulo, ao longo do ministério dele, ele nunca deixou de esconder o passado dele. Ele nunca negou que ele era judeu, que ele havia sido fariseu, que ele havia perseguido os cristãos, que ele havia matado cristãos. Mas, em vez de ele esconder esse passado, ele usa esse passado de testemunho. E é exatamente isso que ele estava fazendo perante aquela multidão. Ele usa o passado dele como um testemunho para que eles possam ver a obra que Jesus fez na vida dele, a transformação que Jesus fez na vida dele. E como ele está em Jerusalém, todas as pessoas sabem que tudo que ele está falando lá é verdade, porque as pessoas conheciam Paulo, as pessoas viam o que aconteceu com Paulo, a mudança que Paulo fez. Porém, infelizmente, o coração de muitos se endureceu, ao ponto de eles verem o que aconteceu com Paulo, mas não conseguirem aceitar isso, e não conseguirem perceber que uma mudança desse tamanho só poderia ter sido feita pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Isso aconteceu porque Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo cultivou um relacionamento com Jesus depois disso, e foi um dos maiores responsáveis por estar falando e levando o evangelho ao mundo, está fundando igrejas. Paulo também é um dos que mais contribuiu com o Novo Testamento, escrevendo as cartas dele. Então, eles não conseguiram perceber isso, que é uma pena. Mas o que eu quero te falar é que Deus ele pode transformar o seu passado, ao ponto do teu passado não ser mais algo que te envergonha, mas que sirva de testemunho, para que as pessoas elas vejam a obra que Deus tem na sua vida, a obra que Deus fez com você, a transformação que Ele fez em você, e que através dessa transformação que eles vejam, eles possam vir a crer em Cristo. Porque houveram pessoas que não acreditaram, mas com certeza houveram pessoas que acreditaram no testemunho de Paulo, e a partir disso começaram a acreditar em Jesus. Então eu acredito que tem pessoas que foram salvas por conta do testemunho de Paulo. Então, irmão, da mesma forma que Paulo testemunhou, testemunhe o seu passado, fale do que Deus fez com você, fale quem você era, fale da transformação que Ele está fazendo e que Ele fez na sua vida. Quem sabe, às vezes, essa história sua que você conta, esse testemunho que você dá de você, às vezes é a peça que pode ser fundamental para que alguém que esteja afastado de Jesus possa voltar, possa acreditar nele e possa ser salvo. Que você possa meditar nessa palavra e que você possa tomar coragem de testemunhar. E que Jesus abençoe a sua vida. Amém.